Bem, bom dia a todos. Bom, hoje nós temos 3 plataformas, vamos chamar assim, né? Primeiro vocês, o presencial. Depois o pessoal do online que está em casa, também meu especial agradecimento. E depois o pessoal que está nos assistindo na plataforma do Legale, né? Então ele acessa o site e nos assiste. Então nós temos aí 3, vamos chamar assim, turmas, não é? Para que nós possamos conversar sobre direito imobiliário. Aqui, antes de nós avançarmos na aula, eu vou fazer algumas perguntas para nós nos conhecermos. Em primeiro lugar, nós temos hoje pessoas que são convidadas, não é isso? Que vieram assistir essa aula e não estão matriculados, mas vieram assistir essa aula que é o direito imobiliário de A a Z. Então, quem está aqui hoje que veio para a aula, para que eu possa detectar? Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Agradecemos aí meu nome em nome do Legale, não é? Você sair da sua casa hoje, nessa manhã, não está chuvosa, mas está, né? Bem londrina, não é? Bem londrina essa manhã. E vocês, não é, que estão aqui, já matriculados ou que vieram, né, para assistir a aula, que nunca tiveram uma aula minha, nunca estiveram comigo, levantam a mão. Tanto o pessoal que matriculou, ok, como o pessoal. Muito bem. Bom, então vou fazer uma pequena apresentação, né, porque hoje, como a aula é aberta, né, mas depois, na próxima aula, somos só nós, né, o pessoal que está matriculado. Então, meu nome é Durval, né, nós temos aqui a professora Aline, que é a nossa monitora, viu, pessoal de casa? Então, as perguntas serão encaminhadas para ela e ela repete a pergunta para o professor. É como se vocês estivessem em casa e fizessem a pergunta para o professor, né? No caso específico, dirige a ela e ela passa para mim. E também ela faz a leitura dos artigos, porque eu já tenho... Quando você percebe que a pessoa está ficando velha, que ela tem 4 óculos, né? Então, ela também lê, porque é muito mocinha, não é? E ajuda o professor, que toda hora precisa de mudar de óculos. Turma, rapidamente, não é? Eu comecei com direito imobiliário em 1979 e no curso de direito em 1981. Você não tinha nem nascido ainda e eu já era acadêmico de direito, né? Então, sempre fui um apaixonado por essa área, até hoje, né? Porque, queira ou não queira, né? Você, sempre na sua vida, você terá problema com o imóvel, né? Ou você, ou um familiar, ou um cliente. Essa é a nossa vida, né? Ou o problema é seu, e muitas vezes você faz o curso de direito porque você teve um problema. Então você faz o que fala, não, não é possível que isso aconteceu. Aí você faz o curso de direito e fala, aconteceu e é assim mesmo. Né? Não adianta nada o curso, né? Você percebe que o direito é daquele jeito mesmo. Muitas vezes nós não temos nem sentido, né, o que acontece no direito. Muito bem. Então, eu até na próxima aula é que vou colocar o meu currículo para vocês, né? Essa aula, então, eu vou deixar dessa maneira. Então, maiores apresentações eu faço na próxima aula, mas só para situar vocês. Eu coordeno o curso de Direito Imobiliário desde quando entrei no Legale. Eu entrei no Legale em 2003. Então, eu tenho 15 anos de Legale. Mas de ensino em grau superior, eu fiz agora em janeiro 24 anos, lecionando para a graduação do direito. Eu nunca lecionei para outro curso, só para o direito. Eu tinha uma frase que dizia o seguinte, curso é direito, o resto eu respeito. Né? E nesse período foram 32.675 alunos de direito. Eu não contei os da pós-graduação, mas eu acho que já passou de 45 mil. Então, né, realmente é uma vida dedicada ao direito e uma vida dedicada ao direito imobiliário. Muito bem, meu nome é Durval. Todas as perguntas, não é porque é uma aula magna, uma aula de apresentação do curso, não é? Que você não possa fazer a pergunta. Você pode fazer. Só levantar a mão, você vai fazer a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para o pessoal de casa e aí nós vamos conversar. Professor, posso falar de um caso meu? Pode, hoje a aula é magna. Nós podemos falar sobre tudo, até de sogra. Vamos falar de coisas boas e de coisas ruins. Não é? Já pensando nela, que nunca foi uma coisa boa. Como será a metodologia da nossa aula? Pela primeira vez eu fiz essa aula. Pela primeira vez na história, você já ouviu essa frase de alguém,
né? Hoje ele está em clausura, né? Pela primeira vez na história, né, eu vou fazer uma aula pegando de A a Z. Eu nunca... eu sempre fiz uma aula magna sobre uma geralzão do direito imobiliário, mas nós hoje vamos usar, né, essa aula que vai de A até Z. Tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide. Qualquer dúvida, então, nós estamos juntos. Professor, fala mais alguma coisa? Fala, eu sou São Paulino. Pronto, pode continuar a aula, não é? Já não precisa mais de conversar nada, não é? Muito bem. Antes de nós entrarmos naquela palavra, é muito importante desenharmos. Por quê? Porque para conhecer os problemas, né, é necessário raciocínio. Então, vamos lá. Nós temos as obrigações pessoais e as obrigações reais. Muito bem. Todas as vezes daqui até o dia da sua morte, que você não sabe se vai demorar e se vai doer, todas as vezes que você encontrar a palavra real, né, ela vem dessa expressão que é res. Res é coisa. Né? Muito bem. Então, presta atenção. Nas obrigações ditas pessoais, eu tenho em relação a outra pessoa, Aqui a dinâmica é uma pessoa e um bem. Aqui é uma pessoa para uma pessoa. Quantas eram as obrigações? Dar, fazer e não fazer. Então, quando eu tenho as obrigações pessoais, não é? Eu tenho aquele âmbito que é de uma pessoa para uma pessoa. Lembrando sempre, pessoal, que esta obrigação de fazer ou não fazer estará sempre relacionado a uma pessoa. Cachorro não faz, só seres humanos fazem. Mas o meu pet, não. Para o direito, não. O fazer é de um ser humano. Por isso que a sua sogra nunca vai fazer nada. Porque ela não está nessa categoria. Vocês entenderam? Então, presta atenção. Mas, no direito imobiliário, vai ter um pedacinho que vai nos interessar. A obrigação de dar. A de fazer também. Porque muitas vezes a gente compra um apartamento, como já me aconteceu no passado. Olha como é bonito o direito. E eu paguei todas as parcelas e a construtora não me passava a escritura. Chama promessa de compra e venda, né? Você paga tudo e depois a construtora tem que passar uma escritura para você. Sim ou não? Sim, para cumprir a promessa. Aí eu ia lá e falava assim, escuta, passa a escritura para mim. Mas o dono da construtora, ele jogava em cassino. Ah, não está no Brasil, está em Las Vegas. Ah, não está no Brasil, tem um cassino no Paraguai. Não está no cassino no Paraguai, está no cassino no Uruguai. Nunca achava o cara, até que eu tive que entrar com uma ação de execução de fazer. Porque eu não sei se vocês sabem, assinar a escritura é um ato humano. Eu assino uma escritura, você assina uma escritura, sua sogra não assina a escritura, porque a sua sogra não é gente. Não é verdade? Então, o que acontece? As obrigações de fazer são obrigações humanas. Tá? Então, meu cachorro não pode fazer nada por você. Eu posso. Tá? Então, essa obrigação de fazer ou não fazer estará no meu curso relacionada a um fazer ou não fazer em relação a um imóvel. Aqui eu não... Por exemplo, no casamento, dá uma obrigação de fazer. Qual é a primeira obrigação dos cônjuges? Fidelidade recíproca. Quem lembra isso daí da faculdade? Não é? Fidelidade é uma obrigação de fazer. Mas, ao mesmo tempo, é uma obrigação de não fazer indireta. Porque, sendo fiel, eu não sou
infiel. Vocês estão entendendo a dicotomia aí? Então, preste atenção. Mas isso vai nos interessar? Não vai nos interessar. Porque este fazer e este não fazer estará sempre relacionado a um imóvel. Tá? E a obrigação de dar estará relacionada a quê? A um imóvel. Então, muita gente diz o seguinte: mas o direito pessoal não interessa ao direito imobiliário. Pelo amor de Deus, o cara que faz isso daí tem que tirar a carteira da ordem dele. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, não é, a pessoa terá que fazer. Por exemplo, quando num contrato de locação, você perde o fiador. Então, você intima o locatário para que apresente um novo fiador. Uma obrigação de fazer. Então, desculpe, as obrigações pessoais também estão relacionadas ao direito imobiliário. Vocês estão entendendo? Mas só quando essa obrigação de dar, fazer ou não fazer esteja relacionada a um imóvel. Outro exemplo, para a gente avançar para os direitos reais e nós já ingressarmos em ânimo de dono. Olha que bacana. Uma vez, não foi comigo, mas foi com um colega, eu peguei um contrato de locação em que a menina tinha morrido, a filha dele, por câncer no sangue, né, leucemia. E ele nunca mais tirou nada da menina do quarto. Porque quando você perde um filho, às vezes você doa tudo, né, para ACD, doa tudo para pestalose. Ele não, ele fechou o quarto da menina, né, mandava lá uma vez por semana uma mulher para limpar e alugou o sobrado com a seguinte obrigação: nunca entre neste quarto. Essa é uma obrigação de fazer ou de não fazer? Não entre no quarto. É humana? É humana. É não entre um ser humano no quarto. Aí, para ficar uma cláusula bacana, você tem não entre um ser humano no quarto, incluída a sua sogra, que não é ser humano, mas que fica na cláusula. Vocês entenderam? Para deixar claro que está incluído ela, ainda que não. Então, presta atenção. Muita gente fala, então, as obrigações pessoais, elas são importantes no direito imobiliário. Por quê? Porque em se relacionando a um imóvel, nós teremos obrigações humanas de dar, fazer e não fazer. Mas posso dizer para você que grande parte do nosso curso é aqui, ó, nas reais, nos direitos reais. Os direitos reais estão relacionados não mais de uma pessoa para uma pessoa. Então, não é mais um dar, não é mais um fazer e não é mais um não fazer. São 13 situações de direitos reais. Sendo que a última dessas situações, daqui nós não vamos ver hoje, mas vamos ver no curso, é um tal de laje. Direito de laje. Então, pessoal, o direito imobiliário é importante saber, primeiro, né? Quais são os direitos que você está estudando? São só pessoais? Se são reais. Ou se muitas vezes são reais e pessoais. Como, por exemplo, no direito de superfície. O direito de superfície é um direito real, eu acho que nós vamos estudar até aqui hoje, quando chegar em S. Por exemplo, eu entrego a minha fazenda para ele, que é uma usina de álcool, plantar cana. Antigamente, o povo falava arrendar, mas aqui não é arrendamento, porque é a superfície. Então, presta atenção. E lá eu coloco o seguinte: você pode plantar cana, mas não pode plantar café. Então, presta atenção, pessoal, porque é o que eu falo sempre. E vocês vão estar comigo um ano. Pós-graduação é para raciocinar. Sabe a parte conceitual da sua vida, que é a graduação, que você não sabe? Você fala, gente, eu fiz direito, mas eu sou inseguro. Lógico que é inseguro. Como é que é um curso de direito? O professor pega um monte de conceito, joga para cima, dá exemplo e fala, se vira. Não é assim? Mas o que faltou na graduação? Aprender a raciocinar. Aprender a fazer. Hoje tem uma palavra que não é da minha época, mas é de vocês. Fazer a interface entre o que o professor vai ensinar e o caso concreto. Não é isso, pessoal?
Isso é que a qualidade do advogado está aí. Não é? Então, eu penso para vocês o seguinte: então, quando eu constituir superfície com ele por escritura pública, já nasce um direito. Qual é o direito? Direito real de superfície. Quantos são os direitos reais? Fala 13, 13, 13. 13, 13. O último deles é laje. Fala laje. Laje. Entenderam? E aí, presta atenção, esse é o primeiro direito. Mas tem um outro aqui que você pôs na escritura. O que ele pôs na escritura? Não plantar café. Olha como começa a obrigação. Não. Então, essa é uma obrigação pessoal negativa. Não fazer. Então, nessa relação jurídica, eu tenho um direito real de superfície e eu tenho um direito pessoal de não fazer. Durval, mas eu tenho que analisar tudo assim? Você não vai ser especialista? Você tem que analisar tudo. Acabou a época da sua vida que você pega um problema e olha por cima e fala, é assim. Negativo. Por isso é que o especialista ganha dinheiro. O especialista, ele pega um caso desse tamanho e fala, não, isso daqui não é gripe. Isso daqui é uma doença que 15 pessoas no mundo têm. Aí você vai falar, aquele médico salvou meu filho. Sim ou não? Porque todos os outros diziam, é gripe, é gripe, é gripe, é gripe, é gripe. E por que ele sabe que é uma doença que só 15 no mundo tem? Porque ele amplia o estudo. Ele conhece a técnica. Então, por isso que é boa a pós-graduação. Para que nós possamos, vocês entenderam, pessoal? Fazer essa interface. A minha pós-graduação não é uma pós-graduação conceitual, tanto que a minha prova final é um relatório do que foi o curso para você. Eu não quero conceitos, eu quero que você aprenda a meditar. Eu quero que quando você pegue um caso de imobiliário na sua mão, você possa, a partir de tudo que eu vou falar com vocês, falar, cara, eu vou arrasar quarteirão aqui. Então, lembre-se sempre, tá? Os direitos pessoais existem no direito imobiliário e muito, e muito. Normalmente, o descumprimento disso daqui, normalmente, vai dar uma multa. Que mais conhecido nos contratualistas como CP, cláusula penal. E lá nós precisamos de verificar, não é? Muitas vezes o próprio descumprimento da perdas e danos e até da cláusula penal quando ela estiver contratada. Muito bem. Lembrando sempre que agora eu vou entrar no slide de cá e você pode perguntar a qualquer momento. Turma, o que move a nossa vida? O que nos faz diferentes de quem tem depressão profunda? Por exemplo, o que leva a uma depressão profunda? Bom, falta de alguma química no cérebro e morar com a sogra mais de um ano. Essas coisas te levam a depressão profunda que te tira a energia. Você já reparou isso daí? Todas as vezes que você está com a sua sogra, você não perde energia? Sim, porque ela chupa a cabra. Ela vem e chupa a sua energia positiva, não é? Então, vamos pensar o seguinte, não é? O que difere você de um ser que tem depressão profunda? Por exemplo, um sábado londrino desse. Feio, choveu, não tem sol. Exatamente como Londres. Né? Não que Londres seja feio, mas o tempo é feio. Né? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. O que levou vocês? Qual é a primeira palavra que está lá na lousa? Ó? Ânimo. 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 Do latim, ânimo quer dizer alma. Alma. Ânimos, alma. Alma, 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 alma. Qual é a tua vontade? O que te faz viver? Não é? Muita gente é o amor, não é? Outras são os sonhos, não é? Outras são os filhos, outra é o sucesso, outra é a riqueza. Eu não sei o que te faz viver, não é? Muitas das vezes são os times de futebol, a pessoa vive para o time de futebol, vai com o time de futebol, onde for, é o ânimo, não é? E a palavra ânimo, não é? Ela está muito ligada, não é? Então, lembrando sempre, a palavra, então aqui já estamos entrando, propriamente dito, no direito imobiliário, né? Vocês entenderam, né? Eu vou pegar as palavrinhas de A a Z e nós vamos discutir assunto por assunto. Não é uma aula assim, eu vou falar agora, depois vem um tópico. Não, eu vou pegar lá, volta, pega lá, para fazer um sábado animado.
né? Sábado animado. Então, ânimos quer dizer o quê, pessoal? Alma. Não é? Em latim, animus. Domini. Alma de dono. Essa expressão domini é uma das expressões mais difíceis do latim. Não é? Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco, quando nós entrarmos em propriedade, que domini também pode ser dominus. Dominus é dono? Não, dominus é senhor. Então, a expressão romana para Deus, Alá, Ganesh, Jeová, grande arquiteto do universo, força cósmica, é dominus. Porque quando seu filho está doente, o médico fala, eu não posso fazer mais nada. Você vai ajoelhar e pedir para alguém um poder que o médico e você não tem. A quem que você vai pedir? Para esse cara. Senhor. Não é assim? Porque este Senhor tem aquilo que o Sarney dizia. O poder. Lembra que o Sarney fala o poder. Ele fala poder. Ele usa o poder, né? Então, quem é que tem relação de poder no direito imobiliário? Quem é? Dono. E dono vem de dominus, né? Então, animus domini, alma de dono. E aqui tem que parar a aula. Alma quer dizer aquilo que você se identifica, né? Muita gente fala assim, a pessoa tem uma alma de criança, não é? Então, como eu te identifico? E aqui, pessoal, isso daqui, ó, é a base da usucapião. Você quer ganhar uma usucapião? Quer. Se você não tiver um parágrafo e 5 testemunhas que vão atestar isso daqui, você perdeu a sua ação. Mas eu tenho tempo. Você pode ter tempo, você pode urinar no lavabo, ter a posse. Não vai ganhar ação de usucapião. Se você quiser anotar nos seus... o fundamento mais importante da ação de usucapião é a alma de dono. Eu já fui contratado só para fazer sustentação oral no tribunal, fiz uma sustentação oral, o cara falou, já terminou? Já. O cara não tem alma de dono. Próximo, usucapião improcedente. E aí fica uma questão que sempre me perguntam, mas era um locatário, esse locatário foi ficando... Ó como é bonito o direito imobiliário, hein? Não é um instituto. A usucapião não é um instituto. Não é? É um exercício de reflexão. Ó, presta atenção, pessoal de casa aí aqui. Então, ela é uma locatária. Ela paga aluguel todos os meses. O coração dela é de locatária ou é de dono? Ela vai na imobiliária, ela paga. É um coração de locatário. Quando essa mulher vai poder começar a entrar com a ação de usucapião? Quando esse coração mudar. Mudar para o quê? Fala, mudar para de dona. E para isso nós teremos circunstâncias, sim ou não? Eu, locador, vou parar de cobrar. Essa é a primeira circunstância. Mas ainda assim ela pode falar para as vizinhas, presta atenção. Olha, ele não cobra mais aluguel, mas eu ainda me sinto locatária. O coração dela ainda é do quê? De locatária. Olha, eu estou pagando IPTU, essa moça está pagando IPTU, essa moça está pagando tudo, mas ela fala, Senhor, ele não vem me cobrar. O coração dela ainda é o quê? Locatário. Os vizinhos vão falar, não, ela ficou esperando o locador. Está esperando a volta do Senhor. Então, há nela uma fé de que ela ainda é locatária. Quando é que o advogado vai entrar nessa parada para pedir a usucapião? Quando ela virar e falar, agora eu cansei. Faz 8 anos que ele não vem, não cobra, a imobiliária não vem aqui, eu já reformei essa casa, foi ou não? Paguei IPTU, estou pagando todas as despesas, deu um problema na garagem, eu resolvi. A partir de hoje, a casa é minha. Parabéns, vai ganhar ação de usucapião. Não é com o tempo. O tempo também é importante? É.
A posse é importante? É. Mas o que é mais importante? Fala a alma, fala a alma. A alma. Essa é a primeira coisa que essa testemunha vai falar quando entrar e sentar. O juiz vai falar o seu nome. O meu nome, mas eu quero dizer que ela tem alma de dono. O juiz fala, não, pera um minutinho. Primeiro o seu nome para testemunha. Mas já está ganhando, está vendo a ação? Porque sua testemunha vai dizer que essa mulher, que um dia foi locatária, a partir de 25 de agosto de 2018, passou a ter alma de dona. Então vamos lá. Alma de dono. Põe aí, eu vou ditar. Não, ele não vai ditar. Eu vou ditar, cacete! Não é bom ditar? Acorda você, que está aí meio, né? Vamos acordar, não é? Acorda o pessoal de casa, né? Então coloquem lá, a alma de dono é o fundamento mais importante do pedido de uso capião. Ponto. Esse momento em que a pessoa deixa de pensar como possuidor e passa a pensar como dono, denomina-se transmutação. Vai no artigo 182, para mim, da Constituição Federal. 182, está aqui. 182. Colocou a transmutação? Então, quando o juiz falar na audiência, doutora, o dia da transmutação... Olha, excelência, foi o dia que eu fui num baile. E eu me vesti de mulher nesse baile. Sabe quem é? Fui de mulher, então eu fui transmutado. Não é? Não. A transmutação no mundo do direito imobiliário é o dia em que seu coração deixou de pensar como possuidor e passou a pensar como dono. Sem isso, a sua ação de uso capião é improcedente. Mesmo na uso capião extrajudicial, quando você faz em cartório, o que as atas notariais das testemunhas têm que dizer? A pessoa possui como dono. Você não vai esquecer isso nunca mais? Nunca mais, pessoal. Como ganhar uma ação de uso capião? Tempo, posse e alma de dono. Sem alma de dono, não adianta ter posse. Não adianta ter tempo. Né? Já falo com você. A parte, deixa eu só ver se é esse daqui mesmo, vai falar sobre uso capião. Não, é esse daqui, quer ver? O 183 vai até como sua. 2 minutinhos, ela só vai ler aqui. Artigo da Constituição Federal, pessoal de casa. Constituição Federal, artigo 183. Aquele que possuir como sua... Parou a aula. É uma coisa psicológica, não é jurídica, sim ou não? Que faculdade você teve que fazer para aprender isso daqui? Psicologia. Porque é uma relação do direito que entra no fundo do seu coração. Mentira ou verdade? Olha como o direito imobiliário é bonito. Eu tenho até vontade de chorar. Ele entra na maior profundeza do seu coração e diz o seguinte: aquele que possuir como sua. Que alma você tem que ter? Fala de dono. Olha o primeiro tópico da aula de direito imobiliário. Mas eu vou ganhar essa ação de uso capião. Fez um parágrafo desse? Não. Sua testemunha falou isso? Não. Perdeu. Que tipo de advogado você é se o maior fundamento você não levou? Fala. Depois vamos ler um próximo. Por enquanto ela pergunta,
Nós vamos ler um outro. Pode, doutora, pois não. Pode perguntar. Então, quais as provas que prevalecem sobre que provas? Não há uma hierarquia nas provas. Mas, desde que eu fiz direito, a gente dizia o seguinte: a confissão é a rainha das provas. E qual é a sogra das provas? Fala, testemunha, fala. Falsa. Testemunha é falsa. Testemunha fala, já viu testemunha trabalhista? Fala uma coisa aqui, fala outra lá dentro. A testemunha que foi sua amiga há muitos anos, vai lá e faz você perder o processo. Ela é igualzinha à sua sogra, ela é falsa. Então, qual é a rainha das provas? A confissão. Qual é a sogra das provas? Fala, testemunha. Mas eu entendo que não há uma hierarquia nas provas. Eu já ganhei processo com perícia. E a perícia prevaleceu em relação à testemunha. Não é porque testemunha não tem noção, né? Por exemplo, testemunha num caso de erro médico. Ela viu de longe, mas a testemunha é funileira, a outra é advogado, não tem muita noção. Mas 3 peritos médicos dizendo, não, o colega não errou, ele aplicou ali tudo que os livros falam para aplicar, a gente pega os livros que falam para aplicar e perde o processo, sim ou não? Então, quer dizer, não é o fato de você aplicar que vai perder. Às vezes você aplica tudo e a pessoa vai embora, Deus chama. Às vezes o médico manda antes. Né? Então, lembrando sempre que agora hoje tem uma prova que eu posso considerar não a rainha das provas, mas a platina das provas, que é a ata notarial. A ata notarial ela está anos-luz da confissão. Eu uso a ata notarial hoje para tudo. Até o meu apelido no escritório agora é ata notarial. Porque a ata notarial ela prevalece a opinião da testemunha. Foi boa a sua pergunta, porque em juízo a testemunha está sob pressão. Ela entra na audiência, já tem o juiz e já fala, senta aí. Não é assim? Você está sob juramento. Ela está no máximo do estresse. Quando você está assim, você está uma vírgula de falar merda. Sim ou não? Agora, quando eu levo ela num tabelião de notas, o tabelião de notas, aguinha com gás, chocolate, cappuccino ou café? Não sei, água com gás. Aí põe água com gás e fala, senhora, tá confortável? Quer que ligue o ar-condicionado? Eu quero. Que pressão que a pessoa tá? Pressão nenhuma. O tabelião vai na casa da pessoa, você paga um táxi. Tá na sala dela, assistindo Netflix. Escuta, ele bateu na esposa? Nunca tocou nela. Por que eu pego a ata notarial? Porque quando eu levo a ata notarial ao juízo, e o juiz chama a testemunha, ela vai falar, putz, o que eu falei na ata? Não, então eu não posso desdizer. E normalmente o juiz, quando a ata notarial, não chama a testemunha, porque ela declarou aquilo perante um tabelião que tem fé pública. Então eu afasto a testemunha do poder de fogo que é uma audiência, que para mim, audiência não tem pressão nenhuma, mas para testemunha tem. Tem até para advogado que entra em audiência nervoso. Pô, a audiência você mata a audiência. Você é quem comanda a audiência. O juiz é um mero reles presidente da audiência. Mas você é quem conduz. Eu adoro a audiência. Vocês entenderam essa parte, não é? Leia esse outro para nós. Esse daqui que fala. É o último da política. Vê se fala aqui, ó. Não, é esse daqui, 191. É outro. Aquele é 183 e tem o 191. Fala. 191 da Constituição Federal. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu. Parou. Possua como seu. Durval, qual é o artigo do Código Civil Brasileiro, do Estatuto da Cidade, da Constituição Federal e da REURB que não tem a expressão como seu? Nenhum. Qual é a tese que prevalece numa ação de uso capião? Fala, alma de dono. Olha como começa a aula. Bom, primeira coisa, você não é dono da coisa, porque até pode ser, eu tenho esse relógio, eu sou dono dele e tenho alma de dono. Mas a alma de dono não está aqui no relógio.
não é? Ela está numa posse de uma coisa que não é sua. Porque, lembre-se sempre, o ânimo de dono é para o dono também. Pô, você é dona dessa camisa vermelha e tem alma de dono em relação a ela, mas está com o óculos da irmã emprestado. E ela sabe que tem que devolver o óculos para a irmã dela, sim ou não? Ela tem alma de dono? Não, 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 não. Alma de possuidora. Então, o que vai mudar é a transmutação. Vou responder a sua pergunta e depois a gente avança. Vocês entenderam essa parte? Agora é lógico, na pós-graduação a gente estuda isso daqui a fundo. Né? Vem do latim, vem de Roma, vem de... Aí você vai matar a pau. Fala. Sim, sim. Vou dar um exemplo para vocês. E claro, essa moça, né, ela está na 8 anos, alma de dono. Não precisa de colocar aqueles carros, ovos R$1, ovos R$1, ovos R$1. Sabe o que vai passar na rua? Não precisa de colocar um dizendo, eu sou dona, eu sou dona, eu sou dona. Não. Mas o juiz vai querer saber quais as provas que você vai trazer de que você é dona. O dono não está relacionado ao que ele faz com a posse. Vou dar um exemplo para vocês. Depois de 8 anos, ela transmutou, é dona. Ela é dona e vai morar em São José do Rio Preto, uma terra fria, fria. São José do Rio Preto, Campos do Jordão, essas são cidades frias. Barretos, Presidente Prudente, é tudo cidade fria. Não é? Aí vai morar em São José do Rio Preto, na sombra 43 graus. Não é? Aí eu pergunto para você o seguinte, alugou o imóvel aqui em São Paulo. E agora, perdeu a posse? Não. Ela frutifica a posse. O povo fala gozar. Eu não gosto dessa expressão, acho muito sexual. Eu prefiro frutificar. Ela frutifica a posse. Isso quer dizer, aufere, rende, não desnaturaliza a sua posse. E o juiz vai perguntar, eu perguntaria o seguinte como juiz, alugado ou não alugado? Esquece o aluguel. Você e esse imóvel, qual é a sua alma de dono? Acabou. Vocês entenderam? Ela tem uma posse e a posse foi transferida para outra pessoa que paga um dinheiro. Sim ou não? Ela vendeu a posse ou ela está alugando? Ela está alugando, então a posse é dela. Continua a contar para uso capião, continua a contar para tudo, mas qual é? O que ela tem que falar em juízo, essa moça? Que ela tem alma de dona. Alugar ou não alugar não desnaturaliza a sua posse. Porque aqui não dá para a gente falar. Mas na classificação da posse, você tem a posse direta e a indireta. A posse indireta, né? Vamos supor, por exemplo, ela está com a caneta na mão, posse. Ela diz, pede emprestada a caneta dela, pede emprestada, empresta a caneta para ele. Ele passa a ter a posse direta, posse física. Quem tem a posse física da caneta, Sala? Ele, posse física se chama direta. Ela vendeu a posse? Não, chama cessão, tá? Ela cedeu a posse? Não. Então ela continua com a posse, sim ou não? Que posse? Fala indireta. Indireta. E conta para uso capião, também é posse. Volta a caneta para ela. A palavra posse sozinha quer dizer que a posse está com o titular. Daqui até o dia da sua morte, quando você ouvir a expressão direta ou indireta, você sabe que a posse está deslocada. O locatário tem o locatário que urina no lavabo. Tem posse direta ou indireta? Direta. E o locador? Indireta. Então, só para a gente avançar para o próximo tópicozinho, quando você ouvir a expressão posse direta, o que como especialista você já sabe? Sem olhar. A posse está deslocada do seu titular. Como você sabe, você nem enxergou. Querido, eu fiz especialização. Quando a palavra direta vem carregada depois da posse, ela está deslocada. Ou é um empréstimo, ou é uma locação. No teu caso, foi um empréstimo para você fazer a prova. Não é? Vocês entenderam? E é só a palavra posse, só a posse. Qual é o meu entendimento? Que está com o titular. Ok? Pois não. Pode. Aí que nós temos que entender o seguinte, ela falou o seguinte, ela tem um imóvel que está alienado fiduciariamente. Alienado fiduciariamente quer dizer que está pagando para um banco.
Não é? Um financiamento que ela obteve e o banco deu em garantia essa alienação fiduciária, que por um acaso eu participei disso daqui desde a gênese daqui. Eu estava na Febraban. Não é que eu não vou contar a minha história aqui, né? Mas eu pareço novinho assim, mas tenho um passado tenebroso. Viu? Um deles foi atuar para banco. Né? Se você vê as coisas feias que eu vi, né? Então, a ideia que se tem é a seguinte, ela pode usucapir? Pode em certas condições, porque as usucapiões ditas sociais, você não pode ter outro imóvel. E ele termina no final, desde que não possua outro imóvel, desde que não possua outro imóvel, desde que não possua outro imóvel. E na alienação fiduciária, adivinha quem está na matrícula? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, você. Então, você não pode adquirir as sociais, mas você pode adquirir as ordinárias. Porque tem várias ações de uso capião que dizem o seguinte, você pode ter 1.413 imóveis e uso capi mais 12. Mas não nas sociais. Eu tenho cliente que tem muito mais do que 1.413 imóveis. Eu tenho um cliente que está 3.937 imóveis, ele tem. Mora em Portugal. É um português. 3.900. Eu só estou esperando ele morrer para falar, eu quero fazer o inventário. Eles já estão um senhorzinho. Então eu mando sempre um WhatsApp para ele dizendo, estou à disposição. E para a família inteira eu repito, estou à disposição, estou à disposição. Que esse vai ser um inventário animado. Isso é que eu nem sei se ele tem fora do casamento, porque se ele tem filho fora do casamento, vai ser animado número 2. Não é verdade? Muito bem, próximo tópicozinho. Pode passar. Qual será? Benfeitorias! Muito bem! Aqui nós temos que ir direto para o código, saber o que é a minha posse. Né? O que é a minha posse? A minha posse é isso daqui. É o artigo de, acho que é 80. 79. Olha o que é aquela velha de 79. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. A coisa mais importante na posse para vocês, e para você que está em casa, ou para você que está me assistindo, é você deixar de ter soberba. Você tem que vir para uma pós-graduação, você tem que deixar fora os seus dogmas. O que são dogmas? Verdades absolutas. Quando você vem para uma pós-graduação, você fala, isso daí eu vou aprender, isso daqui eu não vou aprender. Por que você não vai aprender? Porque você não concorda com o que eu estou ensinando. Então, você está vindo com uma verdade que eu não vou conseguir mudar no seu coração, sim ou não? Então, a primeira coisa que o pessoal fala é o seguinte, imóvel é prédio. Mas eu vou falar uma coisa agora, que o seu coração vai falar, nossa, eu não vou aceitar isso daí. Ó, querido, você faz o que você quiser da sua vida. Mas qualquer pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, se você não vier para se mudar, fique em casa. Você tem que vir com o seu coração abertinho para ouvir, raciocinar e pensar. É coerente. Eu pensava assim e pensava errado. Agora eu penso certo. Professor, o professor não muda nada. O professor vai apenas dar a verdade da lei. Pós de direito imobiliário, nós vamos cuidar de bicicletas? Imobiliário, vamos? Não. Patinetes? Não. Celulares? Não. Nós vamos cuidar de imóveis, sim ou não? Ó, qual é o objeto do nosso estudo 1 ano? Os imóveis. E o que diz esse dispositivo? Essa, na realidade, é a minha aula mais importante de imobiliário. Se você não sabe isso daqui, vai embora. Não é? O que ele diz? São bens imóveis o solo. Eu não sei o que é o solo. Bem-vindo à crosta terrestre. Esse é o solo. Por quê? Tem o subsolo. Tem ou não tem? Não é? Aqui ele está falando o solo, porque o subsolo é da União. Então ele está falando na crosta terrestre. O que? Não é? E esse é o solo. E aí ele coloca tudo que nele for, se você sair da aula de hoje, sabendo essa palavra,
eu já vou passar um final de semana em paz. Incorporação. Ah, eu já sei, construtora? É. Para quem é meia boca, é. Incorporação é o ato mais importante do direito imobiliário. É o ato de pegar qualquer coisa móvel e inserir no solo. Chama-se incorporar. Então, é o solo e tudo que nele for incorporado. Um tijolo na minha mão, móvel, incorporado ao solo, imóvel. Imóvel. Uma janela na loja de construções Tuiuti, móvel, incorporada ao solo, imóvel. O que transforma tudo em imóvel? Fala o solo. Não há filho sem pai. Todos nós viemos de uma mulher, sim ou não? Ok. Então vamos para o próximo. Tudo que é imóvel vem do solo. Isso, pessoal, para gente, olha como o direito imobiliário é bonito. Recentemente, nós temos tendo vários casos, e eu estou pensando até em comprar uma, que é aquelas negócio de containers. Agora eu estou com essa tara. Tem um troço de container para mim. Procurando terreno já para comprar. Quero morar num container. Não morar de modo definitivo, porque eu estou em São Paulo, mas numa outra cidade. Um containerzinho. Velho. Não pensa, velho. Aí eu pergunto para você o seguinte: o container é um imóvel? Pensa no container, esquece o solo, pensa só no container. Não, ele é móvel. E o dia que ele vai incorporar a um solo, aí ele se torna imóvel. Então, presta atenção. Não é o que a coisa é. O solo é sempre imóvel. Fala assim, o solo é sempre imóvel. Fala. É, porque está escrito, são imóvel o solo. Ele está dizendo. Não é o solo que você arranca, porque a terra que você arranca agora é móvel. Mas é o solo, a crosta terrestre. Esse será imóvel até Jesus voltar. E vai demorar. Próximo, do lado de cá. Estas coisas que são móveis, todas, poderão se tornar imóveis. Por um fenômeno, fala, incorporação. Então, eu preciso só de um engenheiro, que faça o seguinte laudo. Este container está incorporado ao solo. O que vai dizer o especialista com esse laudo? Este container está incorporado ao solo. Qual é o seu parecer? É um imóvel. Por que é um imóvel? Fala, doutora. Porque está incorporado ao solo. Laudo do engenheiro. Este container não está incorporado ao solo. Fala, móvel. E por que a sua posição de especialista mudou? Por causa de uma palavra. Qual é a palavra? Fala, incorporação. Essa daí. E a gente vai aprender, por exemplo, sobre servidão. Sabe aquelas torres de eletricidade? São imóveis. Mas desde quando torre de eletricidade é imóvel? Fala, quando incorpora. Fala. Incorpora no centro? Não. Incorpora no solo. E as coisas móveis que são incorporadas no solo, o que diz o código? Artigo 79. São bens imóveis, o solo e tudo. Lê essa palavra. Eu adoro as palavras. Olha que português. Pessoal, abra o seu coração. Não venha com verdades absolutas suas. Vocês estão me entendendo? Eu nunca vou achar que um poste é imóvel. Fica na sua casa. O direito imobiliário não precisa de você. Cara, você tem que se abrir. Para. Leia. Olha que palavra linda que ela vai. Eu vou até chorar. São bens imóveis. São bens imóveis. São. Ele fala poderá. Talvez um dia. Como começa a gramática? São. Queridão, dá para parar de brigar com a lei? Qual é o seu problema? Toma um gardenal. A lei fala que é. E você fala, não é. Você está parecendo juiz de direito, que é tudo contra a lei? Fala. São. É tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Eu adoro a palavra tudo. Eu acho que a lei fala tudo, que é para você... Eu só acho que é uma água. Não,
é tudo. Então eu tenho um fenômeno que vai transformar tudo na minha posse. Incorporação. A minha posse é um fenômeno de incorporação. Sim ou não? Porque tudo que eu incorporar à crosta terrestre faz parte da minha especialização. Sim ou não? Sim. E não adianta você lutar. Me dá um exemplo de natural. Dou um exemplo agora. Não é? Um passarinho que leva no seu biquinho uma semente e ela cai e incorpora ao solo. Incorporou ao solo a semente? Ah, pelo amor de Deus, agora você vai querer lutar contra o fato? Onde a semente incorporou? No solo, foi ou não foi? Isso foi obra do ser humano ou de Deus? É uma incorporação natural. E quando a construtora Gafisa constrói um prédio, foi uma obra de Deus ou dos seres humanos? Dos seres humanos. Então, uma incorporação artificial. Artificial vem de artífice. Artífice quer dizer ser humano. Nunca mais esqueça isso. Então, o advogado especialista é advogado. Quem diz advogado? Quem? Ele. Puta, tantas vezes eu não votei nele. O sapo barbudo. Quem chamava dele de o sapo barbudo? Leonel Brizola. Que agora está em clausura. Leonel Brizola fala, aquele sapo barbudo era o Lula. Nossa, tantas vezes não votei no Lula, hein? Então, presta atenção agora no que eu vou falar. Ele fala advogado. Então, o advogado, eu já nem preciso de mais fazer pós, eu já vou lá buscar o meu diploma. Pode ir. Você já sabe o que é imóvel. Agora, você já imaginou todas as relações lindas que nós vamos aprender com isso que está incorporado ao solo? É só o que está incorporado ao solo que é imóvel ou o próprio solo também é imóvel? Também. Então, para a gente avançar para a próxima, vamos entender o seguinte. O solo é imóvel? Fala sim. E a sua casa? Também. Mas ela é imóvel por quê? Porque ela é solo? Não, porque ela foi incorporada ao solo. Essa incorporação, eu vou trabalhar numa outra esfera, que é uma esfera de... porque assim, pessoal, se você for ler daqui a pouco as benfeitorias, você vai verificar que nós temos 3 benfeitorias. As benfeitorias são acessórios. Ora, se é acessório, depende de um principal. Depende de um principal. Isso daqui, para o homem, é muito difícil de ensinar isso para o homem, mas para a mulher é facinho. Por quê? Porque a mulher sabe muito bem o que é isso. Por exemplo, a mulher, ela fica em casa sozinha, você pode observar, ela fica mudando os canais da TV a cabo, ela come unha. O que está havendo? Está faltando ele chegar. Quem? Ele. O principal. A mulher está com a unha. Pode olhar, a mulher está angustiada. O que falta? O sol. Ó, o sol vai chegar. 10h20 da noite que eu estou chegando, que vocês sabem que eu dou aula segunda, terça, quarta, quinta, na sexta eu bebo. Cheguei chegando. Pronto, o principal chegou. Você vê que voltou até a cor na minha esposa. Porque ela tava faltando ar. O principal chegou. Então, para a mulher não é difícil. É só você pensar no seu marido um pouquinho e falar, realmente eu não vivo sem ele. Porque quando ele sai de casa, me falta até ar. Agora, para o homem é difícil, porque o homem já é o principal. E ele fica pensando, como é ser acessório se eu nunca fui? Não é assim? Não é mais assim? Mudou. Agora a mulher que é o principal e o homem que é acessório. Está mudado? Está vendo como o mundo mudou? Está vendo como o mundo mudou? E a minha esposa diz, como o mundo mudou? Uma coisa é certa. Você vai saber que seu marido chegou em casa quando ele diz, querida, cadê as cuecas? Aí a mulher fala, se eu subir aí e você tiver com a gaveta de cueca aberta, eu vou acabar com você.
Não toca a gaveta de cueca. Cadê as cuecas? Aí você sobe, a empregada colocou 2 camisetas por cima, ela errou. E as cuecas todas estão embaixo. Quem é esse? Bem-vindo ao seu marido. Que ele não é capaz de levantar 2 camisetas para ver que as cuecas estão embaixo. Quem tem esse defeito de fabricação? Ele e os seus filhos. Os menininhos é tudo igual ao pai. Tudo meia boca. Mãe, cadê a cueca? Se eu subir aí e você tiver com a cueca... Homem, já percebeu como é homem? Homem é duro. Homem é duro. Às vezes você acha que não é possível, falta um parafuso nesse homem. Né? Bom, enfim. Então, para existir benfeitoria, o que tem que ter? Fala um principal. Então, há 2 grandes correntes. A primeira corrente, né? A primeira incorporação é o principal. Depois, as benfeitorias. Exemplo, construir uma casa, principal, mas faltou uma piscina. Agora o acessório. O acessório de uma casa principal. Rapaz, essa casa está maravilhosa, mas esse corredor ficou estreito. Ele está claustrofóbico. Sabe quando você sai da sala e vai para os quartos, o corredor ficou estreitinho? Não, eu vou aumentar o corredor. Benfeitoria. Ixi, fiz uma garagem só. Meu filho casou, vai precisar de outra garagem. Benfeitoria. Então, para uma turma da doutrina, a primeira incorporação, que nós chamamos de incorporação base, é o principal. Então, o que eu tenho agora neste imóvel? Eu falo, eu tenho solo, sim ou não? E eu tenho uma incorporação base. A partir da incorporação base, sobressaem as benfeitorias, que são 3. Vamos recordar da facu. Recordar é viver. Benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias e benfeitorias voluptuárias. Isso é que eu aprendi na faculdade. Mas na faculdade você não aprendeu, Maria Helena Diniz, a fundo. E eu tenho que fazer uma analogia da Maria Helena Diniz sobre divisibilidade ou indivisibilidade, que dá certinho aqui. O que ela fala? Por isso que eu falei, abre o seu coração. A divisibilidade ou indivisibilidade das coisas não está na divisibilidade ou indivisibilidade destas coisas, mas na divisibilidade ou indivisibilidade do negócio jurídico. O que ela está dizendo? Um cavalo, horse, vivo, é divisível ou indivisível? Indivisível. E se for para uma faculdade de veterinária? O cara fala, não dá para, não tem, manda só o baço hoje e o rim. Eu quero por partes o cavalo. Então, a divisibilidade ou indivisibilidade não está no objeto, está no contrato. Vocês estão entendendo? A mesma coisa diz respeito à benfeitoria. Se você olhar só para a benfeitoria, quebrou a cara especialista. O especialista é um cara que ele tem tudo, menos ejaculação precoce. Calma, respira. Calma, cara. Isso é para jovenzinho. Você já está numa idade que você pode esperar, mas não muito, senão só amanhã cedo. Né? Tem, algumas idades é assim, vem logo, senão só amanhã. Né? Então, volta para a aula. Então, o que acontece aqui no caso específico? A pessoa, eu tenho que olhar para a benfeitoria de uma maneira como um especialista. Um elevador numa casa de um andar só. Parece ser uma benfeitoria fútil, sim ou não? Se a benfeitoria é fútil, né, para um mero recreio, um mero deleite, o que ela é? Voluptuária. Mas tem uma criança naquela casa que é deficiente. Tem problema de mobilidade. E agora, a benfeitoria é voluptuária ou é útil? Ela é útil, agora ela é útil. Agora ela é útil. Mas que piscina linda! Olhando só para a piscina, voluptuária. Mas a criança, ela precisa todos os dias de hidroginástica. Ela tem um probleminha necessário. Então, o especialista, presta atenção no que eu vou falar, que meu curso inteirinho é assim. O especialista, ele não olha a coisa isolada. Ele vai olhar a coisa em um contexto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A graduação já ficou para trás. Por isso que quando você vai no especialista, quando você vai com seu filho no médico, o médico fala, até aqui eu fui. Agora você tem que levar para esse médico lá em Campinas. Por quê? É um médico que tem um olhar que eu não tenho. Sim ou não? Senão ele resolvia, certo?
que ele vai fazer, o pediatra do seu filho? Falou, leva lá. Aí você leva lá e fala, nossa, ele acertou na mosca. Por que o senhor não resolve? Não tenho aquele olhar. Para isso você vem numa especialização, para abrir o seu olhar. Vocês estão me entendendo? Então, aquele negócio da faculdade que eu aprendi isoladamente, agora eu tenho que olhar em um contexto. Então, para nós avançarmos, benfeitorias podem ser benfeitorias em carros. Me dá um exemplo de uma benfeitoria em carro. Não é da sua época, mas um toca-fita TKR. De gaveta, não é? Então, assim, isso é uma benfeitoria. Uma buzina paquerinha. Puta, quantas vezes eu não desci Augusta, hein? Lembra dessa música? Era uma buzina paquerinha, namoradinha de um amigo meu, do Roberto Carlos. Você buzinava isso daí, olhava, as meninas olhavam, né? Por quê? Porque era para namorar. Flerte, né? Ainda tem isso daí. Agora tem na internet, Instagram, né? Mas era bom quando você buzinava. Mas volta para a aula. Aí, deixa eu falar para você. As benfeitorias, então, para nós só interessam benfeitorias de prédios, de imóveis. O que é imóvel mesmo? O solo e tudo que nele for incorporado, natural ou artificial. Durval, eu já sei isso daí. Então, não precisa, se eu fosse, nem faria pós. A pós vai falar sobre tudo isso relacionado ao 79. Só que agora eu já sei o que é imóvel. Eu já sei se está incorporado ao solo. E se eu não tenho capacidade técnica para dizer que está incorporado ao solo, eu peço um laudo, sim ou não? Porque o advogado tem limite. Putz, e agora? Esse container tal não está incorporado ao solo? Cara, mas não é problema seu, é problema de engenheiro. Então o engenheiro vai laudar, e aí eu terei um raciocínio com base em uma... Fala, perícia. Perícia, parabéns. Então, só lembrando, a benfeitoria necessária é a casa caindo, e você o quê? Vai lá e resolve. Ela está relacionada à rigidez do prédio, a útil, a um conforto, não é? E a voluptuária, a um lazer, a um recreio. Tá? Bom, por que isso daqui é importante? Porque, por exemplo, num contrato de locação tem o locatário não ficará com nenhuma benfeitoria, sim ou não? Então, e a outra linha é que a benfeitoria já é aquela direta no solo. Aí, também é uma tese interessante, porque vamos supor o seguinte, o senhor já tem uma casa em Bebedouro, no centro de Bebedouro. Tem uma cidade fria, viu? Bebedouro, Barretos, aquela região ali é frio. Aí, o que acontece? Ele comprou um terreninho mais avançadinho um pouquinho da cidade e construiu uma piscina. Murou e tem uma piscina. Então, o que ele tem? Para a aula e vamos raciocinar. A coisa mais gostosa do mundo é raciocinar. Vem nessa escala, tomar um Campari, raciocinar. Tem essa, vocês entenderam? Essa linha de raciocinar é muito importante. Então, presta atenção. Presta atenção. Ele tem um terreno, um muro e uma piscina. O que é o terreno? Imóvel, solo. Sim ou não? O que nele foi incorporado? Fala, uma piscina, está faltando outra coisa. Fala o muro. O muro. O muro e a piscina agora são imóveis? São imóveis. São imóveis. Um muro é útil, necessário ou voluptuário? Necessário para fazer as extremas, chama direito de vizinhança. Nós vamos estudar isso hoje aqui. E a piscina? Então, a piscina é em relação ao solo, porque o solo é o principal, sim ou não? A benfeitoria, então, é o acessório do solo. E ela é o quê? Voluptuária. O Durval, mas se tem duas teses, qual é o uso? Aqui o seu cliente está te contratando. É lógico. Eu adoro o direito por causa disso. Qual é a sua tese? Não sei, vou ouvir o meu cliente. Fala aí como é que é seu caso. A tese é a que ele está falando, porque é o que eu vou ganhar dinheiro. É lógico. Senão, não é? Agora, para escrever um livro, você se alia a uma tese. Mas para advogar, qualquer tese. E sem tese, também advogo. Vou criar a minha tese. Por isso que o direito é bonito. Posso ter qualquer tese e até mesmo a tese nova. A sua
tese. E a sua tese vai ser tão importante que vai balizar todas as outras teses, não é? Próximo. Condomínio, para a aula. Essas sim, são 6 aulas, né, Aline, de condomínio, né? 6 ou 7 aulas de condomínio. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos, tudo bem? Estou correndo com a matéria? Estamos entendendo o que eu estou falando? Estamos tranquilos? Problema? Eu volto em duplo, pode perguntar, não é? A palavra com. O que é a palavra domínio mesmo? Fala dono. E do latim mesmo, o que é? Fala senhor, senhor, fala senhor. Mas aqui nós estamos vendo o dono. E a palavra com? Mais do que um. Com posse, mais de um possuidor. Não é? Com domínio, mais de um dono. Pessoal, eu sou casado com comunhão parcial de bens. Tudo que eu adquiri depois do matrimônio é meu e da minha esposa, certo? A cueca que eu estou usando agora, quantos donos tem? Fala dois, fala dois. Minha esposa. E a lingerie que ela está usando? 2. E o relógio que ela está usando? 2. Eu brincava sempre em sala de aula que a única coisa que eu tinha no corpo que era só minha era a aliança. Porque quando eu me casei, há 30 anos atrás, eu comprei as alianças. Solteiro. A minha e a dela. Então, de quem eram as 2 alianças? Só minha. Mas eu fiz bodas de prata já há um tempinho e comprei outras. Já comprei na constância do matrimônio? Já. Então, mas nem a aliança agora é minha só. Tudo é um condomínio. Então, a primeira coisa que você precisa de aprender é, se a palavra condomínio estiver sozinha, o que ela quer dizer? Mais de um dono. Condomínio, mais de um dono. Não, mas é aquele de prédio. Aquela é outra parte da matéria. Aquela é o condomínio edilício. E o que tem a ver? Tem tudo a ver, presta atenção. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, o condomínio edilício é uma, se você quiser anotar, é uma justaposição entre propriedades individuais e comuns. O que é uma justaposição? Deixa eu pensar. Se fosse o Kama Sutra, seria dormir em conchinha. É uma justaposição. Entendeu agora o justaposição? Justaposição quer dizer colado em. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando você vai lá para o seu apartamento, que você chega à noite, ele tem, antes de você entrar na sua sala, antes de você entrar no apartamento, ele tem uma pedra, normalmente de mármore, enfim. Como é que se chama essa pedrinha que tem nas entradas dos apartamentos? Soleira, né? Essa soleira divide o que é seu e o hall. O hall é só seu? Não, o hall é de quem quiser. Se a menina do 9º andar for lá e errado o andar e entrar no seu hall, ele pode entrar? Pode, porque o hall é propriedade, fala propriedade comum, fala propriedade comum, parabéns. Então, achei que condomínio edilício fosse prédio. Então, para de pensar como médico veterinário. Para de pensar como piloto de avião. Você tem que pensar como especialista em direito imobiliário. Condomínio edilício tem nada a ver com prédio, apartamento. Também é. O seu olhar é, tem uma propriedade privativa em conchinha com uma propriedade comum? Tem. Então, é condomínio edilício. O Shopping Center Ibirapuera foi um dos pouquíssimos shoppings no Brasil, para não dizer, acho que o raro, que o cara vendeu as lojas.
cometeu um erro fatal. Porque quando você vende uma loja de shopping, quantas vezes você ganha? Uma. E o Baumgarten, que não vendeu nenhuma e aluga? Vai ganhar todos os meses até Jesus voltar. E vai demorar. Então, pode ter sido uma estratégia, mas todo mundo fala que foi um erro de estratégia. Shopping center é para fazer e não vender, é fazer e alugar. Mas ele vendeu. Então, de quem que é a loja Besni? É sua. Está lá na matrícula, só o seu nome. E quando ele sai na ruazinha do shopping ali fora? O que, que é? Fala, é área comum. É ou não é? Aquela ruazinha pertence à loja dele? E a sua também? E a dela também? E o banheiro do shopping? Essas áreas são áreas comuns. Quem são o dono das áreas comuns? Fala, você, a da loja 117, a da loja 119, a da loja 215, sim ou não? E quando você tem em conchinha, lembra da conchinha? Nunca mais você vai esquecer. Eu adoro que agora eu não esqueço. Vai dormir em conchinha, uma propriedade individual com uma propriedade comum, o que que isso é? Fala condomínio edilício. Exemplo. Lá em Santos tem um cemitério, é um prédio. E vai lá e tem os jazigos não são na terra. Você não é enterrado. Você, entre aspas, é emparedado, deitado. Porque antigamente as freiras morriam, e tanto enterrar a freira no jardim, abria, tem a freira aqui, a dona Angélica está aqui. Ela vai abrir, aqui está a Catarina, aqui já não dá mais para enterrar. Então vamos emparedar. Nos conventos antigos da Idade Média, se você quebrar as paredes, está cheia de esqueleto. Por quê? Porque não tinha mais onde socar a freira no jardim. Então começava a emparedar os mortos. Não é? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá em Santos, você compra o seu jazigo, sim ou não? O seu jazigo vai ter uma matrícula. E o velário? É só seu ou é de todos? É de todos. E aquele corredor até o seu jazigo? É seu ou é de todos? Então, quando dorme em conchinha, uma propriedade privativa com uma comum, como é que se chama? Fala condomínio edilício. É. E agora, recentemente, desde julho do ano passado, não tem um ano, hein? Você vê como a sua aposta tem 1 ano e 1 mês, você vê como a sua aposta está atualizada. Nós temos o condomínio em lotes. Então, o condomínio em lotes, de quem que é o seu lote? Fala, seu. E a ruazinha que leva na piscina? É de todos. Essa justa posição quer dizer coladinho. Esse coladinho do que é seu com coladinho que é de todos, como é que chama? Fala, condomínio edilício. Não esquece o edilício. Porque se você falar condomínio, eu vou falar, não, quantos proprietários são? O professor não é um proprietário, é um condomínio edilício. Ah, você não falou edilício? Ué, mas essa palavra é importante para quem é especialista, é tudo. Porque a palavra condomínio sozinha, o que quer dizer? Fala mais de um dono, fala. Você comprou essa blusa com a sua irmã. Falou, vamos comprar junto a blusa? Ela é a irmã dela. A blusa é o quê? Fala, um condomínio, fala. Porque tem mais de um dono, mas não é edilício. Então, a palavra condomínio sozinho, o que é para um especialista? Mais de um dono. E edilício, já sei, é um prédio. Aí vai ficar difícil. Porque quando você fala em prédio, você esqueceu o condomínio em lotes, você esqueceu um cemitério que não tem nada de prédio, mas tem onde seu pai está enterrado. Onde seu pai está enterrado é propriedade privativa, sim ou não? E o velário? Fala, é de todos. E para chegar lá, de todos. Então, esse coladinho isolado com comum, o que é? Condomínio edilício. Então, para de pensar como todos enxergam. Vocês estão me entendendo? Se você continuar, depois de fazer a pós, enxergando como seu primo, que é motorista de táxi, aí vai ficar difícil. Se você continuar essa pós enxergando como seu primo, que é obstetra, aí vai ficar difícil. Porque após você vem para ter ideia, sim ou não? Então, para um especialista, sempre vai falar, eu nem estou vendo se é prédio, eu só sei que, como estão falando em condomínio edilício, está em conchinha, uma propriedade privativa com outra comum. Acertou. Condomínio edilício. Entenderam? Então, para de pensar que condomínio edilício é só prédio. Também é.
Então, o que torna o condomínio edilício não é o prédio, é a situação de como você está enxergando. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ali, ó, não vai dar para filmar. O que vocês estão vendo ali, ó? Uma soleirinha, sim ou não? Daqui para cá é só do Legale. Quantos donos tem? Fala um, fala um, fala um. Um, Legale. Daqui para dentro é domínio. E onde está o elevador ali? Comum. Esse casadinha, essa namoradinha, essa justa posição, esse coladinho, essa conchinha entre áreas comuns com áreas privativas, como se chama? Condomínio edilício. Eu não olhei nem o prédio, eu já vi o fenômeno daqui de dentro. O prédio é só uma universalidade disso que eu estou enxergando, sim ou não? Só daqui eu já vejo que é um condomínio edilício. Porque, só uma perguntinha para você, a hora que ele fechar essas portas aqui, quem está no 5º andar pode passar ali? Pode ou não pode? Descer a escada e passar ali? Pode, aquela área é comum. E o elevador, eles podem pegar? Podem. O elevador é uma área comum. E a churrasqueira? Comum. E a piscina? Comum. Bem-vindo ao condomínio edilício. E se eu comprar o prédio inteiro? Eu sou rico, sou um cara rico. Eu chego e falo assim, quero comprar o prédio inteiro, 17 andares, todos os apartamentos. Todos! Comprei o prédio inteiro. Que área que tem em comum agora? Eu sou o único dono. Nenhuma, parabéns, doutor. Eu sou dono de tudo. Então agora eu acabei com o condomínio edilício, o que é só agora? É um dono só. Tira a palavra com. O que vira? Agora é um domínio. Olha como é bonito o direito imobiliário. Presta atenção. Eu sou dono de um prédio de 17 andares, 4 apartamentos por andar, é tudo meu. É um proprietário, domínio. Doei um apartamento para o meu filho Renato. Umzinho. Quantos donos eu tenho agora? Da piscina. Quantos? Fala 2. 2. E elevador? 2. E a área do elevador é comum agora, minha e do Renato? Voltou a ser condomínio edilício. Quando a Gafisa constrói um prédio inteirinho, quantos proprietários são? Só a Gafisa, domínio. Quando ela vende o primeiro apartamento, o que é agora? Fala condomínio edilício. Boa. Por que condomínio edilício? Porque o elevador agora tem 2 donos. A quadra de tênis agora tem 2 donos. Essas são as chamadas áreas comuns. Ok? Posso avançar? E lote, né? É aqueles chamados, porque o prédio, eu vou chamar de condomínio edilício, eu já falo com você lá no fundo. E o lote não, o lote é para aquilo que você vê muito no interior, são os loteamentos. Você é dona do seu lote, tem piscina no loteamento? Tem área comum. Tem playground? Tem área comum. Tem guarita? Tem área comum. E essa justa posição de áreas privativas com comuns, como se chama? Condomínio edilício. Mas como agora até lote, condomínio em lotes. Quantos condomínios eu tenho hoje para responder a menina lá no fundo? 3. Condomínio edilício e condomínio em lotes. Fala. Se você loca... Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. E a sua pergunta é muito interessante. Que parte que eu estou na matéria? Domínio. Propriedade. Propriedade. São 2 donos, e não um dono e um locatário. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, não é área comum, por quê? Porque eu sou o dono de tudo. Então, a locação não entra nessa esfera de raciocínio. Na composse entraria. Na composta entraria, porque o locatário é um possuidor, e agora tem 2, o locatário e o dono. Mas no domínio não, porque se for na matrícula, quem é o dono do prédio inteiro? Sou eu. E aí você fala, e por que não é condomínio edilício? Porque não tem o com. Condomínio edilício começa com o quê? Fala com. Com. Se eu sou dono do prédio inteiro e não tenho com, não existe domínio edilício, só existe condomínio. Então não pode ser um dono e um locatário. Tem que ser um dono e outro dono. Para ser 2 condomínios. Fala. 2 condôminos. Uhum. Equipara-se. Para alguns fins, né? Sim. Pois não.
Uhum. Eu não estou pagando um condomínio, eu estou pagando um rateio quando é um dono único, eu estou pagando um rateio de despesas e não um condomínio tal. Ele disse o seguinte, pessoal de casa, que a relação do locatário não é de dono. O dia que o locatário quiser ser dono, ele compra. Né? É relação de posse. Né? Então, esse locatário que paga as despesas condominiais, né, ele paga as despesas condominiais, que é um rateio de todas as despesas que o prédio tem. Muitas vezes no contrato de locação está assim, você só paga as despesas ordinárias. As extraordinárias é do dono. Quais são as extraordinárias? Aumentou a piscina, trocou o elevador. Porque tudo isso não agrega ao locatário, agrega ao dono. Mas tem pessoa que põe no contrato de locação, soca tudo na outra pessoa. Né? E a outra pessoa paga sem saber. Para isso que existe a posse. Né? Para que você tenha essa noção de tudo que está se falando. Ó, essa deve ser umas 11 aulas, mais ou menos. É muito grande condomínio, porque condomínio é um problema que nós temos muito hoje. Nós nem falamos em condômino. Condômino dá problema? Você está louco. Fala. Detenção. Muito bem. Eu, por mim, Durval, por mim, eu até, pessoal, foi um erro gravíssimo, não é, do Miguel Reale, mas, enfim, a gente compreende, né? Detenção, nós estamos num mundo em que, hoje em dia, você acabar com a sua empregada doméstica não é legal. Nós estamos já num tempo que você virar para ela e falar assim, ralé, vem aqui na sala. Não é mais assim. Mas era assim em Roma, antiga. E existia o romano e existia ralé. Existia o romano e existiam os escravos. Quem eram os escravos? Ninguém. Como é ninguém em grego? Nemo. Ninguém em grego é Nemo. Não tem aquele peixinho Nemo? Nemo quer dizer o quê? Fala ninguém. Fala ninguém. Ninguém. Nemo em grego quer dizer ninguém. Bom, vamos em frente. Então, o que acontece? Veja se Miguel Reale não errou. A Itália, ela sempre teve um grave problema, e tem até hoje. Não é? Você nasceu do sangue italiano? Você é italiano. Não, mas eu nasci na Itália. Não é. Você vê o Balotelli, coitado. O Balotelli foi adotado. O Balotelli precisou de esperar. Ele ia na escola, falou: o que é você? Não sei, italiano eu não sou. Por que ele não é italiano? Porque ele foi adotado, ele não nasceu de sangue italiano. Né? Então, como lá tem o ius sanguine, você pode nascer no mundo inteiro. Veio de um ventre italiano, italiano você é. Diferente do Brasil, que basta nascer aqui. É ius, o quê? Loci, né? É do seu local. Não é? Então, assim, naquela época também já era assim. Para os romanos, tudo. Para ralé, nada. Até nos direitos. Você vê que São Paulo, o cara falou, você vai, eu não vou crucificar o senhor é romano. Não, mas eu quero ser crucificado. Então, o senhor está pedindo. Né? Então, dê outros direitos para ele. Então, assim, as empregadas tinham que lavar a privada? Tinham. Tinham que lavar vômito de criança com virose? Tinha. Tinha que lavar copo? Tinha. O cara tinha que trazer o seu cavalo para você ir para o Senado? Tinha. São o quê? Eram os criados. Só que a legislação romana dizia o seguinte, criado é tão bosta, mas tão bosta, mas tão bosta, que mesmo tocando na coisa não pode ter posse. Então Roma criou a figura da detenção. Escuta, mas a empregada não lavava o copo? Lavava, mas não tinha posse. Escuta, mas quem trocou minha roupa de cama hoje? Foi a criada. Mas ela tocou na roupa de cama? Tocou, mas não tinha posse. Porque o romano não permitia que uma pessoa que não tinha sangue romano pudesse tocar em alguma coisa de romano. Só que imagina você ensinando isso daí para aluno de direito. Aluno de direito fala, professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mas ela não lavava o copo? Lavava. Professor, ela não tocava no copo? Tocava. E ela não tinha posse? Não. Eu acho que eu vou fazer engenharia.
Essa faculdade é muito difícil. Era uma ficção da lei. Sim ou não? Porque o seu criado que vem montado no cavalo para trazer para você, ele tem ou não tem a posse do cavalo? Tem, mas não tinha, porque a lei falava: todo criado porcaria que toca na coisa não tem posse. Ah, você não vai me dizer que o Miguel Reale manteve isso no século XXI. Você não vai me dizer que isso ainda tem no código. Vamos ler. Você falou tudo bem. Ele é romano, né? Com esse sobrenome. Né? Lê para nós. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ordens. 1198, não é isso? 1198 do Código Civil. Motorista do seu... Você contratou um motorista particular. Ele está levando o seu filho na escola. Ele está levando seu filho na escola porque você ordenou. Sim ou não? Ele está sob ordens? Presta atenção. Ele possui o carro? Fala não. Por que ele não possui o carro? Porque o código diz: todo aquele que possui sob ordens e instruções de outra pessoa é detentor, não é possuidor. E caseiro de sítio? Caseiro de sítio é possuidor? Não, porque ele está lá sob ordens minhas. Mas ele não urina debaixo da jabuticabeira? Urina. Mas ele não puxa a terra? Puxa. Por isso que o aluno de direito fala: professor, é muito difícil. Porque quem tem posse mais do que ele, que faz 2 anos que você não vai no sítio, ele não tem posse um dia. O que ele tem? Fala detenção. Fala detenção. Na minha opinião, a detenção já deveria ter caído. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. E aí, e aí você vai falar o seguinte: agora presta atenção para avançar a aula, porque é bonita essa parte. Durval, explica uma coisa. Por que é que o caseiro nunca vai poder entrar com ação de uso capião? Porque ele não tem posse. O que ele tem? Detenção. Mas ele não urina. E quem é que cuida do sítio? E ele não tem posse? Professor, está difícil. Não está difícil nada. Você que tem que vencer os seus fantasmas. Você que tem que parar de enxergar a coisa e falar: eu estou enxergando uma realidade. Enxergando a realidade errada. Caseiro não tem posse. É tão reles, mas tão reles, mas tão reles, que nem posse ele pode ter. Pro direito possessório é um escravo. Desculpa. E o Durval é um escravo também. Porque, vamos esquecer, pensa no microfone. Eu tenho a posse do microfone? Tenho, está aqui. Mas olhando só, eu tenho a posse? Tenho. Mas o especialista ele olha num contexto. Foi ou não foi? Vamos ver qual é o contexto. Eu estou usando esse microfone sob ordens e instruções do Legale. Sim ou não? Minha relação com o microfone é de posse ou é de detenção? Detenção. Parabéns, pessoal. Parabéns. Mas, por isso que a pós é linda. Olha, pessoal, é 1 ano que nós vamos passar aqui. Hein? Olha, aqui. Não dá até vontade de chorar, não dá? É bonito demais o direito imobiliário. É ou não é, pessoal de casa? Aline, pega essa. Mas faz 3 anos que você não manda uma ordem para o caseiro do seu sítio. Essa coisa já está ficando perigosa. Qual é a palavra que está chegando pertinho aqui? Fala transmutação, fala. Transmutação. Eu nunca mais voltei. Já para a vizinhança, o que ele fala? Cadê o doutor Durval? O doutor Durval não veio mais, agora eu sou a nova dona do sítio. O que está ocorrendo? Fala, transmutação, fala. Transmutação. E uma transmutação que nós chamamos de direta, que vai de detenção à alma de dono sem pular pela posse. Porque ela pode acordar num dia e falar: a partir de hoje eu sou dona. Tem uma posse, mas uma posse com alma de dono. A transmutação é direta. Ela sai de detentora
entraria numa posse, não é? Mas agora numa posse com alma de dona. E para entrar com uma ação de uso capião, o advogado, na hora de fazer uma entrevista com ela, presta atenção, olha que advogado bom. O que o advogado vai perguntar para ela? Lógico, vai explicar para ela. Fala, que dia transmutou o teu coração de uma recebedora de ordens para uma dona do imóvel? Foi em 17 de fevereiro de 2017, o dia que morreu meu marido. Nesse dia eu decidi que tudo ia mudar. E a partir daquele dia eu era dona do imóvel. E eu sou dona do imóvel. Eu realizo tudo no imóvel. O cara nunca mais voltou. Nunca mais mandou um representante, não me mandar mais carta. Isso daqui está encaminhando para um uso capião, tá ou não tá? Tá. Olha como o direito imobiliário é bonito. Vocês entenderam o que eu estou falando, pessoal de casa e aqui? Não basta estudar os institutos. Não basta só estudar detenção e o conceito, sim ou não? Você tem que colocar a detenção nas hipóteses, sim ou não? E estudar a detenção. Mesmo uma detenção pode virar propriedade. E o que faz uma detenção virar uma propriedade? Fala, alma de dono. Fala, alma de dono. Vamos pensar do lado do Dr. Durval. O que o advogado do Dr. Durval deveria falar para ele? Dê uma ordem por mês. Lave a porcaria daquele quintal. E eu dando ordem uma vez por mês, o que eu estou derrubando? Fala, alma de dono. Fala. Porque eu dando ordem, continuo na detenção. Sim ou não? Então, o que você fala para dono de sítio? Ah, o meu sítio está largado. Pode estar largado, mas uma ordem por mês vai para o cara. Limpa os banheiros. Para colocar a pessoa no lugar que ela tem que ficar, sob ordens e instruções suas. E se você fizer isso daí para sempre, evitará uma ação de uso capião. Já falo com você. Então vamos lembrar, para quem é dono de sítio, qual é a orientação que você daria numa festinha de aniversário? Puta, faz 2 anos que eu não vou no sítio. Puta, vai me dizer que também não dá ordem pro cara. Não, eu preciso agora. Ele tem o WhatsApp? Tem. Me presta o WhatsApp. Limpa a merda do celeiro. Já mandei o WhatsApp. O que aconteceu agora? Volta ele para o estado de detentor que ele é. Nada. Aí você vai falar para ele, repita essa ordem semanalmente. Limpe agora os quartos. Limpe o quintal. Limpe a piscina. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque todas as vezes que eu dou uma ordem, para que instituto que volta? Fala, detenção, fala. Ali. Perfeito, estou gostando. Estou gostando dessa informação. No sertão nordestino é muito importante, muito comum o uso do morador. Quem é o morador? Alguém que fica lá e não tem locação. Mas ele entrou lá, o meu arrepio? Eu que coloquei? Então eu daria a ele um contrato de empréstimo da terra, sem cobrar, chama comodato. Não, a detenção é uma ordem, a não ser, presta atenção, o comodato é posse. Eu emprestei ao meu sítio para ele morar. Que ordem que eu dou para ele? Nenhuma. Pelo amor de Deus, eu vou dar ordem para você, cara, eu te respeito pra caramba. E por que eu entreguei em comodato? Por que ele assinou um contrato? Porque todos os dias que ele acordar, ele vai falar assim, eu sou um reles, simples e humilde comodatário. E no outro dia, eu sou um reles, simples e humilde comodatário. O contrato vai evitar o quê? Fala, a alma de dono, fala. A alma de dono. E a posse fica lá. Se você começar a falar na cidade que é o dono, eu vou te interpelar imediatamente. Eu pego um avião e vou lá e falo para a cidade inteira. E aquela casa está emprestada. E eu falo, vou te devolver para a reles função que você tem. Comodatária. Não venha levantar essa alma de dono para mim, hein? Por que eu faço isso? Fala, para evitar o uso capião. Então, eu faria isso no Nordeste? Faria, mas contratado. Por quê? Porque senão depois entra no que ela falou, fica com falta de provas. Vou avançar para o próximo tópico, qual é?
Enfiteuse. Bom, para entrar em enfiteuse, eu tenho que contar uma historinha. Mas deixa eu ver quem me autoriza. Você me autoriza a contar uma historinha? Sim. Ô, professor, o senhor não vai contar história em poço? Lógico que eu vou contar. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês, se vocês não sabem, porque hoje eu não me apresentei, não é? Isso eu vou apresentar na próxima aula minha, que é só depois do feriado, né? Próxima aula é um outro professor, e eu volto, aí vem feriado 7 de setembro, e eu volto na outra aula. Aí eu vou me apresentar, vou apresentar o meu currículo, vamos falar sobre toda a história do direito imobiliário, porque hoje é uma aula magna, a gente tá, não é? Mas vocês vão perceber que eu conto muita historinha no meu curso. E essas histórias vão te perseguir a vida inteira. Até hoje, ó, tem uma aluna minha que passou em primeiro lugar no concurso da magistratura do Paraná, né? É juíza hoje lá. E ela fala o seguinte: Durval, e não é que na prova oral da magistratura ele perguntou uma coisa, eu lembrei da sua história? Eu arrasei quarteirão. Ela falou: meu primeiro lugar foi garantido ali. Ela falou: eu vou responder contando uma história. O desembargador falou: fala. Ela contou a historinha, o desembargador falou: é nós, estamos juntos. Não só domina, como faz o quê? Parábolas. Quem ensinava por parábolas? O barbudo. O barbudo. Ele falava as coisas mais complexas com historinhas. É, muito bem. Já fazia, ó, barbudão, é. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tinha na época, eu vou contar rapidinho. Na Europa, só para entender Efiteuse. Na Europa, nós tínhamos os reis que se casavam com as primas. Né? As primas não necessariamente eram do mesmo país, né? Eram de outras. Né? E o rei, chamado tal de rei Arthur, né? Para aumentar o poder, casou com uma francesa. Qual é o nome dela? Guinevere. E ele falava inglês, ela francês. Ele inglês, ela francês. Para certas coisas não precisa de falar a mesma língua, né? Só o zoinho já sabe. Mas aí, um dia chegou um cavaleiro que se tornou o melhor amigo de Arthur. Como ele se chama? Lancelot. Não sei se você sabe, Lancelot, com esse nome ele é o quê? Fala francês. E ele falava francês, Guinevere falava francês, ele falava francês, Guinevere falava francês. Onde isso vai terminar? Na cama. Perfeito, acertou na mosca. Guinevere dormiu com Lancelot, melhor amigo de Arthur. Quantas vezes? Uma vez. Por que uma vez? Porque ele ficou extremamente arrependido, mas já tinha feito. Não é? E falou: meu amigo, o que eu fui fazer? Enfim, aí tem toda a história, não é? E aí ele entrou numa deprê lascada, o Arthur. Por quê? Porque a mulher dele só dormiu com o melhor amigo dele. Foi uma coisa chata, né? E naquela época tinha o Instagram, e o povo espalhou tudo, bateram foto, postaram na internet, na web, aquela web que é de maldade, eu esqueci, web profunda, deep web. O negócio foi feio, né? Até Merlin ficou sabendo. Chegou até lá. Já estou terminando. Aí, o que aconteceu? Só para você entender, Efiteuse. Ele ficou muito doente, né? E os cavaleiros ficaram sabendo que a única forma de que ele voltasse à vida seria o cálice sagrado. Qual é o cálice sagrado? O cálice que Jesus usou na última ceia. Muito bem, muito bem. E foram atrás desse cálice sagrado, os cavaleiros. E Arthur morrendo. Arthur ficou muito desgostoso. Chifre dói, né? Chifre dói. Sentado no trono. Né? E os cavaleiros... Bom, todos os cavaleiros morreram. Demorou muito. Na época não tinha Qatar Airlines, né? Nem Ethiopian Airlines, nem Latam. Então eles iam de cavalo, demorava para ir. Muitas vezes, para voltar, demorava 9, 15 anos. E eles morreram. E um cavaleiro achou o cálice. Um cavaleiro inglês, Percival. Não é? E trouxe para ele, não é? E ele bebeu, mas já era tarde demais e ele morreu. Mas, no período em que ele adoeceu,
ele chamou o seu chefe da corte e disse o seguinte: eu quero doar todas as minhas terras para o povo inglês. E já tinha perdido tudo, né? Tinha perdido a dignidade, já tinha perdido, para ele, truco, né? Aí o cara disse o seguinte: faremos assim, meu senhor, mas faremos um pouquinho diferente. Nós vamos doar todas as terras para os ingleses, mas o senhor vai continuar sendo proprietário com eles. Não, eu não quero, eu quero que eles sejam proprietários. Senhor, eu já disse que eles serão proprietários. Não, mas eles, sendo o meu também, eles não vão poder deixar para os filhos. Senhor, eles vão deixar para os filhos. Mas sendo o meu também, eles não vão poder vender. Vão poder vender, Senhor. E criou-se a enfiteuse, que tem até hoje. Não é? O que é? Você é dono do imóvel, não é? Com alguém que constituiu a enfiteuse. Então, todas as vezes, daqui até o dia da sua morte, que você não sabe se vai demorar e se vai doer, de Arthur foi doída. Doeu muito, Arthur. Ele demorou 14 anos para morrer. E com depressão. Então, vamos lá. Quando você ouvir essa expressão domínio útil, com alguém que constituiu a enfiteuse. Todas as vezes, nós já vimos a palavra domínio, foi ou não foi? Nós já ouvimos a palavra condomínio, nós já ouvimos a palavra domínio edilício, nós já ouvimos a palavra domínio em lote, e agora nós estamos ouvindo a palavra domínio útil. E essas informaçõezinhas assim têm importância? Essas palavrinhas? Toda a importância do mundo. Vamos pegar o Brasil, para chegarmos à Inglaterra. Vamos pegar uma cidade chamada Petrópolis. Ela é inteirinha da família real, Orleans e Bragança. Quem que é dono de toda a cidade? Os Orleans e Bragança. E você é dono do quê? Dono útil. Todos os anos você precisa de pagar para a família Orleans e Bragança um foro, como precisava de pagar para Rei Arthur. Todos os anos você precisa de pagar esse foro. Se você não pagar durante 10 anos seguidos, para quem volta o domínio? Para o instituidor, a família real. Ribeirão Preto é da Igreja Católica, Arquidiocese. Quem é o dono da sua casa? Arquidiocese de Ribeirão Preto. Quem é o dono útil? Você. E quando você morrer, o que você passa para o seu filho? O domínio útil. E quando você vender, o domínio útil. E todas as vezes que você vender esse imóvel passar para o seu filho, recolhe mais um dinheirinho para a igreja. Além de recolher todo ano, todas as vezes que passar isso daqui para alguém, também paga para a igreja. Também paga para Orleans e Bragança. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Vai demorar um pouquinho. Enfiteuse não pode mais constituir, está no Código Civil. Só que as antigas estão valendo. Quais são as antigas? Petrópolis, Alphaville inteirinho, não é? Ribeirão Preto. Tudo isso daí é enfiteuse. E Durval, como é que eu sei? Cara, às vezes não dá para saber. Tem que vir a palavrinha, domínio útil. Aí eu já sei, é uma enfiteuse. E se vier domínio útil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a quitação com a igreja. Daí, as últimas 10 você pagou para a igreja. Por quê? Se ela não paga 10 anos, o imóvel volta para a igreja. Então, eu estou comprando errado. E quando ela me vendeu o imóvel, o que nós vamos ter que recolher lá no cartório? Além dos impostos e de tudo. Fala uma taxinha para a igreja, que não é pouca. É muita. Né? Então, assim, isso até Jesus voltar. A enfiteuse era espetacular. Até essa enfiteuse foi que deu origem a um filme, foi o último filme que eu assisti no cinema. Chama Coração Valente. Ainda está passando com o Mel Gibson? Coração Valente. Não está passando mais Coração Valente? Mudou já? Tem, né? Por quê? Porque justamente, não é? Foi esse decreto de Arthur que fez aquilo. Que no decreto que ele fez, além de todos os pagamentos, tinha um.
Né? A primeira noite de núpcias da noiva era do rei. Arthur não dormia com ninguém, porque ele estava em deprê, estava meio... Você entendeu, né? Não queria muito. Né? Estava deprê. Mas teve outros reis que estavam animados, e ele falava, você quer dormir com a minha esposa? Essa não. Aquela ali eu quero. Ele escolhia. E desgraçadamente, no filme, adivinha quem que ele escolheu? A mulher do Mel Gibson. Quem lembra disso aí? E Mel Gibson ficou Mel Gibson pistola. Veja o filme. E o rei dormiu a primeira noite com a esposa dele. Lei. E aí ele ficou louco. Veja o filme. Queria derrubar o rei, lembra? Ele era escocês. Muito bem. Até hoje a Escócia não se dá muito o bico, né, com a Inglaterra. Posso avançar de enfiteuse? Entendemos? Então vamos lá, pessoal. Viu o domínio útil, o que é? Muito bem. Muito bem. O próximo, fâmulo da posse. E aí, fâmulo da posse, você vai colocar o seguinte. Fâmulo da posse. Mais conhecido como detenção. Põe lá. Fâmulos da posse. Mais conhecido como detenção. Então, detenção recebe esse nome de detenção, mas também tem outro nome. Qual é o outro nome? Fâmulos da posse. Como eu estou fazendo de A a Z, eu achei que esse F poderia ficar bacana, fâmulos da posse. Porque um dia pode ser que você não ouça a palavra detenção, mas ouça a palavra fâmulos da posse. Aí você pergunta para o advogado lá do seu escritório, que você divide o escritório, e fala assim, o que é fâmulo da posse? Ele fala, eu sei. Quando você vai no mercado, que você compra miojo, tem os sabores. Tomate suave, frango, carne e o outro é fâmulo da posse. Falo, cara, você é demais. Sabe tudo, cara. Né? Então, assim, também conhecido como detenção. Turma, nós vamos fazer assim, ó, presta atenção. Vou fazer uma outra pergunta agora, porque encheu. E aí o café, e vamos urinar, vamos descansar. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Levanta a mão quem está vindo no Legale pela primeira vez. Pela primeira vez. Bem-vindos ao Legale. O Legale é um sonho do professor Edson, e eu estava com ele na Unip, lá da Marquês de São Vicente, quando ele me falou que ele ia criar o Legale, e o Legale está hoje, é um sucesso. Nosso curso de contabilidade é o que tem a nota mais alta no MEC, é um dos 10 melhores cursos do Brasil. Aliás, não é só o curso, foi o mais. Nós estamos junto com a GV, nós estamos juntos. E agora, recentemente, vieram, e nós podemos diplomar vocês com a maior nota que o MEC dá, que é a nota 5. Então, esse é o Legale. Que eu, desde aquele tempo, a very long time atrás, eu tinha até cabelo e era magrinho, nós já. Então, bem-vindos a essa instituição. Número 2, quem está matriculado na pós, só para mim saber o que nós vamos estar junto um ano. Beleza? Show de bola. Turma, para vocês que estão em casa assistindo pelo streaming, faça esse investimento. R$ 79,00 por mês. Pessoal, vamos ouvir sobre direito imobiliário. Isso você pode usar um dia. Não sei se você sabe, mas hoje tem muito condomínio, é um lugar que você pode usar a advocacia. E ouvir falar sobre o direito é sempre muito gostoso. Vamos juntos. Aí você vai falar, professor, de coração para vocês, pessoal, é uma decisão que é de vocês. Mas eu acho que o mercado imobiliário é bom na crise, é bom fora da crise, é bom na crise e na meia crise, na crise de meia-idade. Ele é bom sempre. Porque sempre nós teremos problemas entre pessoas e prédios. Sempre nós teremos problemas entre pessoas e pessoas. Então, e passa tão rápido, Em agosto do ano que vem, vocês já serão especialistas em direito imobiliário. E eu teria a honra e o prazer de assinar o diploma de vocês, o título de vocês. Agora vocês serão titulados. Então, meu muito obrigado ao pessoal de casa. E o nosso curso, a meu pedido, os outros cursos do Legale vão até 5 da tarde. O meu vai até as 2.
Porque eu pedi sempre para Edinho, falei, Edinho, eu já dou aula segunda, terça, quarta, quinta, na sexta eu bebo e no sábado. Deixa eu ficar um pouquinho com os meus filhos, porque eu tenho filho novinho. Quando você fala véia assim, que tem filho novinho, é com a outra, não, é com a mesma véia. Então eu preciso estar um pouquinho com ele. Então a minha pós só vai até as 2. Que para vocês também é bom, porque ainda fica com o sábado, né? Para fazer uma gracinha. Né? Então, assim, vai de 8h30 até as 2 e tem um intervalo no meio que é agora. Vai de 10h30 até 10:50, tá bom? Então dá para você comer um lanche, dá para ir, enfim, não é? E já é que aquele lá está errado. É 10h32. Então nós vamos voltar 10h52, tá bom, pessoal? Tá bom assim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza? Então tá bom. Até daqui a pouquinho, viu?